Olá, bom dia. De acordo com dados do Ministério da Saúde, no Brasil, mais de 38 mil novos casos de AIDS foram diagnosticados em 2011. Por ano, mais de 12 mil brasileiros morrem por causa da doença. Esses dados revelam a triste realidade de que grande parte da população não conhece as formas de transmissão e prevenção do vírus HIV. O Diálogo Plural vai falar sobre esse tema, com a presença de Mônica Bai, que é professora do Departamento de Infectologia da UFRN, e Ana Cristina, que é dirigente do Sinteste RN. Bom dia, professora. Bom dia, Cristina. Bom dia. Professora, para que a gente possa começar para os nossos telespectadores, o que é o vírus da AIDS? Talvez nessa época, eu não sei, mas talvez possa ser que alguém que não saiba ainda o que é o vírus da AIDS, o que é o vírus da AIDS e como é que é a forma mais simples da transmissão. Bom, a AIDS ela é causada por um vírus, que é o vírus HIV, né? Ele é um vírus que ele ataca as células do nosso sistema imune, nosso sistema de defesa, e a destruição dessas células acaba levando ao desenvolvimento de uma série de infecções que podem levar o paciente à morte. O vírus, ele em si, diretamente não costuma causar grandes sintomas, mas por ele debilitar o nosso sistema de defesa, a gente acaba ficando sujeito a outras infecções. As principais formas de transmissão, né, do vírus HIV são principalmente através de relação sexual, sem uso de camisinha, e através de uso de drogas injetáveis, né? A gente também pode ter a transmissão desse vírus na gravidez, a mãe pode transmitir esse vírus para o filho, tanto durante a gravidez quanto no momento do parto. Professora, já que a senhora falou bem com relação à questão dos sintomas, que não são muito, mas tem algum sintoma que seja mais claro e específico para aquela pessoa que esteja portando o vírus da AIDS e que já tenha um desenvolvimento mais avançado da doença no corpo? Assim, não existe nenhum sintoma específico da infecção, né? A gente pode ter, logo no início da infecção, sintomas muito parecidos com os sintomas de uma gripe, com febre, dores no corpo, presença de manchas no corpo, mas isso costuma se resolver mesmo sem tratamento depois de algumas semanas. E a doença ela vai evoluindo silenciosa ao longo dos anos, até que a pessoa comece a apresentar então as manifestações de outras infecções que a gente chama de infecções oportunistas, né, que são infecções que não ocorreriam em pessoas saudáveis, que não tivessem com essa infecção pelo HIV. Então isso pode se manifestar através de pneumonia, através de meningite, infecções de pele de repetição, né? São várias manifestações que podem acontecer aí em consequência do vírus. Assim, no início dos anos 80, quando começou a falar sobre AIDS, era uma doença assim que quem tinha morria. E agora, né, novas pesquisas, novos medicamentos, o que mudou tanto dos anos 80 para agora, para 2013? Qual foi a evolução assim de remédios e de consciência das pessoas? Assim, com certeza a gente evoluiu muito na questão do tratamento, né? Hoje em dia a gente já tem várias medicações aí disponíveis para o tratamento da infecção pelo HIV e isso fez com que aumentasse a expectativa de vida das pessoas que estão infectadas pelo vírus. Mas a AIDS continua sendo uma doença grave que traz muito sofrimento para os pacientes e para a família também. Nos anos 80 a gente viu muitas pessoas famosas morrerem de HIV, né? A gente viu aqui no Brasil o Cazuza e o Betinho, que eu acho que foram os casos mais conhecidos aí que morreram de AIDS. Então hoje em dia a gente já não tem um quadro tão dramático, as pessoas que são diagnosticadas cedo, que fazem o tratamento corretamente, usam a medicação, fazem o acompanhamento médico, elas têm uma expectativa de vida boa, que pode chegar a ser semelhante à da população da onde ela vive que não está contaminada pelo vírus. Mas a doença ela tem um preço, né? O fato da pessoa não ter mais uma sentença de morte imediata como era na década de 80 não quer dizer que ela não vá ter que passar por uma série de tratamentos, usar medicações que muitas vezes podem causar efeito colateral, que podem trazer desconforto para o paciente. Então continua sendo uma doença grave e uma doença que não tem cura. Professora, e na década de 80, no passado, se falava muito na questão dos grupos de risco, né, que as pessoas que eram mais vulneráveis, ao contrário, hoje já não existe mais isso e qualquer pessoa é passível. Seria por isso e pelo tratamento, pela evolução do tratamento das pessoas, deixar um pouco mais de se prevenir com relação ao vírus da AIDS?
O que a gente observa hoje em dia é que não existe mais grupo de risco naquela maneira clássica que a gente via na década de 80, né? O HIV está presente em todos os grupos da sociedade, em todos os estratos de renda, é uma doença que está disseminada mesmo. O que a gente observa hoje em dia, principalmente entre os jovens, é um comportamento mais flexível com relação ao uso da camisinha. Acho que por a AIDS ter se tornado essa doença com esse rótulo de doença crônica, de que as pessoas agora podem continuar vivas usando a medicação, talvez isso tenha feito com que as novas gerações não se assustem tanto com o vírus e acabem relaxando um pouco na prevenção. Isso é uma coisa que a gente vem observando. Mas a gente identifica hoje, na verdade, que existem comportamentos de risco. Não é necessariamente um grupo específico de pessoas, mas alguns comportamentos, como o comportamento de não usar preservativo, como o comportamento de fazer o uso de drogas ou uso excessivo de álcool, que acaba levando as pessoas a esquecerem do uso da camisinha na hora de ter uma relação sexual. Então, o que a gente observa hoje em dia é isso, são alguns comportamentos de risco, né, que existem e que vão colocar essas pessoas num risco maior de contrair o vírus do HIV. Ana Cristina, você, por fazer parte, ser dirigente de um sindicato, do Sinteste, que tem uma capilaridade, digamos assim, enorme dentro da universidade e em outros setores, até Mossoró, Pau dos Ferros, seria necessário, há uma necessidade, talvez, do próprio sindicato, através de outras campanhas que foi realizada, como o Outubro Rosa, o Novembro Dourado, o Novembro Azul, pudesse atingir, conscientizar o próprio funcionário, o próprio sindicalizado, sobre a importância de não só fazer o exame, mas de ter uma atitude talvez mais segura com relação até à própria transmissão do vírus? Eu acho que o Sinteste realmente, a gente pode pensar numa questão dessa, porque os nossos associados, assim, a gente tem um pessoal de uma idade mais avançada, acima de 40, que é um pessoal difícil de entender que há necessidade da camisinha. E também nós temos muita gente que entrou recém, que são pessoas novas. Que eu acho, sim, que o sindicato, pelo trabalho que ele faz, assim, a gente pode realmente trabalhar com esses jovens sobre reforçar a necessidade de camisinha e tentar conscientizar os mais velhos que camisinha é importante, não importa a idade. Entendeu? É um trabalho que a gente pode pensar e vamos ver, né? Professora, a senhora, como departamento de infectologia da UFRN, a UFRN em si poderia ter um desenvolvimento de um trabalho maior, junto até com os alunos da própria universidade, para ter uma capilaridade dentro da própria universidade, até porque é uma população extremamente sazonal que passa dentro da universidade, 30 mil pessoas que passam ali, é uma cidade, digamos assim, de grande porte, que poderia ter campanhas mais incisivas da própria universidade para tentar alertar sobre isso. A gente tem feito campanhas junto com o pessoal da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, principalmente. No dia 29 de novembro desse ano, a gente fez uma ação em alusão ao dia 1º de dezembro, que é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Então, a gente ofereceu, dentro do campus universitário, junto ao restaurante universitário, a testagem para HIV e sífilis, né? A gente tem um teste rápido para HIV, que ele dá o resultado em 15 a 20 minutos e ele já diz com certeza se a pessoa está ou não infectada pelo vírus HIV. Então, no dia 29, a gente fez essa grande ação de testagem, a gente teve uma participação bem importante dos estudantes, foram mais de 100 testes realizados em questão de 4 horas de campanha. Então, a gente tem se mobilizado tanto como departamento de infectologia quanto as outras instâncias da universidade para tentar difundir mais o uso do preservativo, para tentar levar mais os jovens a fazer o teste de HIV, porque o diagnóstico precoce ele é muito importante para a gente poder ter um tratamento adequado desses pacientes e também para o controle da epidemia. Porque quem sabe que está infectado, a gente espera que vá ter mais cuidado, que vá usar preservativo para evitar infecção de outras pessoas, né? O Diálogo Plural agora vai para um pequeno intervalo e ainda deixa uma perguntinha para a gente responder no próximo bloco para a professora Mônica. Professora, a gente vai responder no próximo bloco a questão dos mitos que envolvem a doença, a questão da transmissão, beijo na boca, lavar as mãos, usar talheres, que talvez seja até bem importante para que a população possa saber, talvez entre no lado até da discriminação com relação a isso. O Diálogo Plural volta daqui a 30 segundos, não sai daí. Voltamos com o programa Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre a AIDS com Mônica Bai, que é professora do Departamento de Infectologia da UFRN, e Ana Cristina, que é dirigente do Sinteste. Professora, eu deixei uma perguntinha no bloco anterior sobre a questão dos mitos que envolvem
o HIV, né? A questão dos contatos, de usar talher, de beijo, de pegar na mão. E isso serve também, talvez, até como uma justificativa para o preconceito? Isso são coisas que ainda geram bastante dúvida hoje em dia, né? Apesar da gente ter tantas campanhas já há tanto tempo de divulgação sobre as formas de transmissão do HIV, a gente percebe que as pessoas ainda têm muita dúvida em relação a isso e isso com certeza colabora para o preconceito. Então, a gente procura deixar bem claro, tanto para os alunos quanto para os pacientes que a gente atende, que o HIV ele é transmitido por contato sexual, basicamente, né? E por contato com sangue contaminado. Então, beijo, abraço, usar o mesmo talher, beber no mesmo copo. Às vezes as pessoas ficam preocupadas dentro de casa, eu tenho que separar a roupa de cama, a toalha que essa pessoa vai usar. Não precisa separar nada, né? Outra dúvida que às vezes os pacientes perguntam, eu vou poder trabalhar na cozinha, preparando alimentos, às vezes trabalha numa casa de família? Pode, não tem problema nenhum, né? A transmissão ela é por contato sexual. Então, se a pessoa tiver o cuidado de quando for ter relação sexual, usar o preservativo, usar a camisinha, essa pessoa não vai se contaminar pelo vírus HIV, mesmo que esteja convivendo no mesmo ambiente com alguém que tem o vírus, né? E a gente acompanha muitos casais em que uma pessoa do casal tem o HIV e a outra pessoa não tem. E esses casais vivem anos juntos, tendo relação, sem que o outro se contamine, né? Basta que a gente tenha os cuidados necessários. Mas ele não é um vírus tão facilmente transmitido. Outra dúvida frequente é com relação a mosquito, né? Se a picada do mosquito, como leva o sangue, poderia transmitir AIDS, mas não transmite. O vírus ele sobrevive muito pouco tempo no ambiente, então não tem como ele sobreviver dentro do mosquito até o mosquito chegar a picar outra pessoa, né? Se fosse assim, a gente estaria diante de uma epidemia muito maior, como é quando a gente tem casos de epidemia de dengue. Professora, a facilidade em contrair o vírus da AIDS numa relação sexual é mais fácil para a mulher ou não tem isso? É igual para todos? Na verdade, é igual para todos, né? Dependendo do tipo de relação, a gente pode ter uma facilidade, uma relação entre dois homens, a gente teria uma facilidade maior para ter a contaminação pelo vírus. Se uma dessas pessoas tem alguma outra doença sexualmente transmissível, está com alguma ferida na região genital, está com algum corrimento, essa pessoa com certeza vai ter uma chance maior de se infectar pelo HIV se ela tiver uma relação sem preservativo. Outra coisa que influencia é se a pessoa que tem o HIV está fazendo tratamento ou não, porque a gente sabe que com o uso da medicação isso diminui a quantidade de vírus no sangue e diminui a chance dessa pessoa poder transmitir o vírus para outras pessoas numa relação sexual. Professora, a gente ouve falar que o Brasil é referência na questão da AIDS. Aí a gente pergunta, as leis que existem em favor do soro positivo, realmente elas são cumpridas? Como é que é o tratamento? E o SUS realmente dá conta dessa população? Realmente, assim, o Brasil é um exemplo e uma referência, né, no mundo em relação ao tratamento do HIV. A gente tem, desde a década de 90, vários medicamentos disponíveis gratuitamente pelo SUS para o tratamento dos pacientes HIV positivos. É um sistema que funciona, né? A gente não me lembro assim, de ter tido falta de medicação em nenhum momento, de ter paciente que ficou sem tratamento por problemas de fornecimento de medicação do SUS. Hoje, atualmente, a gente tem o Departamento Nacional de DST, AIDS e Hepatites Virais, que é quem regula todas as políticas em relação ao tratamento, à prevenção, ao diagnóstico de HIV, e realmente tem funcionado. O que a gente encontra, às vezes, são alguns problemas locais de questão de disponibilidade de profissionais para o atendimento desses pacientes, não só profissionais médicos, mas outros profissionais, porque esse é um paciente que exige um atendimento complexo, é preciso de um psicólogo, de um enfermeiro capacitado, de um farmacêutico, né, para auxiliar no atendimento, para poder fazer um atendimento adequado às pessoas que têm HIV. Mas o Brasil é um exemplo, sim. A gente hoje em dia fabrica grande parte dos antirretrovirais, que são os remédios usados no tratamento do HIV, e isso facilita bastante, porque são remédios muito caros, que se tivessem que ser importados, talvez o nosso governo não tivesse condições de estar fornecendo gratuitamente para todos os pacientes. Professora, quando a gente fala em AIDS, a gente fala em sexualidade, fala em sexo, isso talvez ainda é um tabu na sociedade, dos pais conversarem com os filhos, que isso atrapalha exatamente uma conscientização maior, até nas escolas, né? Já que é uma doença que não tem cura, que atinge todo mundo, independente da classe social que a pessoa esteja. Não teria que ter uma política mais apropriada para as escolas, para se conversar,
principalmente para os pais e filhos, porque é uma doença que, como a senhora bem disse, envolve e dificulta toda uma família. Não seria necessário, talvez, uma política mais efetiva para a sociedade, sem preconceitos, em se tratar desse assunto? Seria necessário sim. Na verdade, o Ministério da Saúde costuma fazer campanhas em épocas do ano que são mais críticas para a transmissão do HIV, como o Carnaval, o Carnatal aqui em Natal, mas a gente sente falta de alguma coisa que seja duradoura, que esteja o ano todo presente na mídia. A gente tem agora o programa de saúde na escola, mas a gente não tem uma abertura muito grande para falar sobre essas questões de sexualidade, inclusive de planejamento familiar, que também envolve a questão do uso do preservativo e que poderia nos ajudar, né, para diminuir a transmissão do HIV. Ainda é um assunto muito complicado de se tratar, porque as pessoas têm muito medo. Tudo que mexe com sexualidade e AIDS também mexe com a morte, né? Para muitas pessoas ainda é uma doença que leva à morte. Então, isso é realmente complicado e a gente precisaria ter uma iniciativa mais forte em relação, principalmente aos jovens, para tentar trabalhar melhor esse tema. Eu assisti uma cena na novela onde a moça está com a suspeita, ela vai ter que fazer os exames. E aí eu pergunto, na vida real, dá um resultado positivo, dá soro positivo. E aí, como é que essa pessoa vai ter qualidade de vida? Esses coquetéis, como é que são tomados? Dá para prolongar a vida realmente? Dá para viver bem, apesar do resultado soro positivo? Dá, com certeza dá. Claro que o paciente ele tem que ter consciência de que ele vai precisar mudar alguns hábitos, né? A vida não vai ser igual ao que ela era antes, mas usando a medicação, tendo alguns cuidados, essa pessoa pode viver por muitos anos ainda e viver bem. É claro que remédio é sempre remédio, né? Então a gente corre o risco de ter algum efeito colateral, mas a gente tem uma série de medicações disponíveis que a gente consegue mudar, ajustar conforme o paciente se adapta melhor a cada tipo de medicação. O que é mais importante é que essa pessoa tenha consciência de que ela vai precisar ter sempre um acompanhamento médico. A cada 3, 4 meses tem que fazer exames, tem que ser monitorado como é que está essa medicação, tem que tomar o remédio sempre no horário certo. Né? A gente diz que às vezes um antibiótico que é para tomar uma semana a gente já não consegue tomar sempre no horário certo, que dirá um remédio que é para o resto da vida. Mas a gente consegue com que os pacientes tenham uma qualidade de vida boa e vivam por bastante tempo, desde que eles se comprometam com o tratamento e adotem aí as medidas para ter uma boa qualidade de vida. Então é uma escolha pessoal. O resultado, a sua qualidade de vida vai depender de você mesmo. Porque existem os medicamentos, existe o tratamento, existem as consultas, você tem um calendário a cumprir. Isso. E dentro disso veio o seu resultado, bom ou ruim. Né? Tudo é disponibilizado gratuitamente, desde os exames que o paciente precisa fazer para o acompanhamento até a medicação. Então, se a pessoa realmente quiser, estiver motivada e seguir o tratamento direitinho, ela vai ter uma boa qualidade de vida e vai poder viver por bastante tempo. Mas a gente sabe que isso, às vezes, não é muito fácil. A gente tem pessoas que estão em situações de vida difíceis ou que não têm o apoio da família diante do diagnóstico, né? Então, isso causa uma série de problemas psicológicos também que precisam ser trabalhados. Por isso que a presença do psicólogo é tão importante nos serviços que atendem pacientes com HIV. Agora nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos daqui a 1 minuto. Não sai daí. Estamos de volta com o programa Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre a AIDS, com a professora do Departamento de Infectologia da UFRN, Mônica Bay, e a dirigente do Sinteste RN, Ana Cristina. Professora, a gente vem falando muito da questão da discriminação, das pessoas que estão contaminadas da família, mas as pesquisas para dar talvez um alento a essas pessoas, como é que andam as pesquisas na área, até no próprio Brasil, no próprio país e no mundo, como é que andam as pesquisas na busca da cura da AIDS? Bom, a gente teve alguns resultados bem promissores aí nos últimos anos, né? O primeiro deles foi um paciente que ficou conhecido como paciente de Berlim, que foi um paciente que foi considerado curado do HIV, o primeiro paciente que foi considerado curado, que ele precisou fazer um transplante de medula óssea em consequência de uma leucemia, e como esse transplante retira todas as células de defesa do organismo do paciente e coloca células novas, então se conseguiu tirar as células de defesa que tinham o vírus HIV e se colocou novas células, e essas células não foram infectadas pelo vírus.
Então, isso já faz alguns anos e esse paciente é considerado curado. Claro que fazer um transplante de medula óssea também não é uma coisa boa, nem uma coisa simples, ele também exige uma série de medicamentos, uma preparação, tem um risco de vida envolvido nisso. Então, isso não é uma cura que pode ser oferecida a todos os pacientes, mas já é uma esperança para a gente, né, que um paciente conseguiu ser curado. Não seria um tratamento comum, digamos assim, de Isso. todo mundo querer fazer um transplante? Que poderia ser disponibilizado para todo mundo. E no final do ano passado, início desse ano, a gente teve o anúncio de mais uma possível cura, né, que foi um bebê, que ele ficou conhecido como bebê do Mississippi, né, que foi um bebê que nasceu nos Estados Unidos de uma mãe que estava infectada pelo HIV, que não tinha feito nenhum acompanhamento durante o pré-natal. E esse bebê recebeu medicações tão logo ele nasceu. Ele recebeu medicações a mais do que ele receberia normalmente por ter sido uma criança exposta ao vírus. E depois de alguns meses foi perdido o acompanhamento dessa criança e ela voltou 2 anos depois, que tinha ficado sem medicação nesse período e se viu que ela não tinha presença do vírus no organismo. Então, foi um outro caso que se imagina que tenha sido curado do HIV. A gente ainda espera mais algum tempo de acompanhamento para poder ter certeza disso. Isso gerou uma série de pesquisas, né, e inclusive foi capa de uma revista esse ano, né, a cura da AIDS, enfim. Mas, assim, a gente ainda não tem a cura. O que a gente tem são novas pesquisas usando novas metodologias, que não só dá a medicação antirretroviral, como a gente já vem fazendo, para tentar curar o vírus. O grande problema de curar o HIV é que ele fica armazenado em algumas células do nosso sistema de defesa que ficam em locais que não são acessíveis às medicações comuns. São células que elas ficam como que dormentes no nosso sistema imune e só são ativadas em determinadas situações. São células de memória que a gente chama. Então, tem se tentado usar medicações que mobilizam essas células para que daí a gente consiga matar o vírus que está presente nelas. E, inclusive, com relação ao transplante de medula óssea, a gente teve outros pacientes que foram transplantados também na tentativa de se conseguir curar o vírus, mas a questão de 1 mês ou 2 meses atrás, os pesquisadores anunciaram que esses pacientes voltaram a ter a presença do HIV no sangue. Então, funcionou para o paciente de Berlim, mas não funcionou para outros pacientes que também fizeram um transplante de medula óssea. Então, a gente está caminhando, acho que a gente está mais perto da cura do que a gente estava há 10 anos atrás, mas ainda vai ser uma caminhada longa até a gente conseguir ter um tratamento que possa ser oferecido para todos os pacientes. A senhora falou de bebê agora, vem a curiosidade. E a mulher grávida, quando ela sabe que é soro positiva, como é que é o tratamento de forma que evite que o seu bebê nasça sem o vírus? Isso. É muito importante que todas as gestantes façam teste de HIV no pré-natal, né? Ele é oferecido também gratuitamente pelo SUS. E se a gente consegue fazer o diagnóstico no início da gestação, a gente tem como usar medicações para essa gestante, ela vai usar a medicação contra o HIV durante toda a gestação. A gente tem uma série de cuidados que podem ser adotados no momento do parto, desde se fazer a medicação AZT injetável durante o trabalho do parto, até fazer cesárea, em alguns casos que tem muito vírus ainda circulante. E depois que a criança nasce, precisa ter o cuidado de não amamentar, porque a amamentação transmite o vírus HIV e ela é responsável por grande parte das transmissões, quando a gente ainda não tinha como ter esse cuidado com as gestantes. E a criança depois ela vai ser acompanhada por um pediatra, vai usar a medicação, né, o xarope com o AZT, que é a medicação antirretroviral que a gente usa para o HIV. E a gente consegue ter uma diminuição muito importante nas taxas de transmissão da mãe para o filho, quando a gente consegue cumprir todas essas etapas do cuidado. A transmissão que poderia chegar a 30% se a gente não fizesse nada durante a gestação, ela se reduz para menos de 1% quando a gente consegue adotar todas as medidas. Fazer a medicação durante a gravidez, ter os cuidados na hora do parto e dar o xarope de AZT para o nenê quando ele nasce. Então é muito importante ter esse cuidado e fazer o teste durante o pré-natal, porque se a gente souber, a gente tem como evitar. Então, se a mãe grávida se cuida, ela está evitando que o seu filho nasça com o vírus. Com certeza. Professor, o medo em fazer o exame, os homens principalmente, em ir buscar o exame do vírus HIV, ainda é um tabu entre o sexo masculino e da parte do médico. Como fazer para que se possa solicitar e não cause, talvez, um desconforto ao paciente? O que a gente vê é que as mulheres elas têm muito mais acesso ao serviço de saúde, buscam mais o serviço de saúde
pela questão de ter que fazer o exame preventivo do câncer de colo do útero, pela questão das próprias gestações. Então, a gente tem um acesso mais fácil e a gente consegue testar mais as mulheres do que os homens hoje em dia aqui no Brasil. A gente tem alguma dificuldade por parte dos pacientes que têm medo, às vezes, de fazer o exame, do que o resultado pode trazer, né? E a gente também sente que existe alguma dificuldade por parte dos médicos, às vezes, de solicitar o exame. Então, ele é um exame que a gente precisa conversar com o paciente, não pode ser simplesmente solicitado como um exame para ver anemia, por exemplo. Mas, geralmente, os pacientes recebem isso bem, né? Quando o médico conversa, explica, olha, eu vou pedir um exame de HIV, é importante que você faça esse teste, né? Quanto antes a gente tiver o diagnóstico, melhor, mais fácil vai ser o tratamento. E, inclusive, o próprio Ministério da Saúde lançou uma campanha há alguns anos para os médicos, direcionada para os médicos, né? Para que os médicos solicitem o exame, lembrem de pedir o exame de HIV para as pessoas que estão vindo consultar. E aqui no Giselo Trigueiro, como é feito o tratamento também? É o mesmo tipo que é colocado? Há uma equipe multidisciplinar para receber essa pessoa, para se fazer esse tratamento? Aqui em Natal a gente tem 2 serviços que atendem pacientes HIV pelo SUS, né? A gente tem o Hospital Giselo Trigueiro, que é o hospital de referência em doenças infecciosas aqui no estado, e a gente tem um outro serviço, que é o Serviço de Atendimento Especializado em DST e AIDS, que é da Prefeitura, que funciona no Centro de Saúde Zeca Passos. Então, nesses serviços a gente tem enfermeiro, tem farmacêutico, tem médico, né, pessoas que são preparadas para estar atendendo esses pacientes que são HIV positivos. E fora isso, a gente tem outros locais da cidade que fazem testagem para HIV, né, o governo está implantando agora, nos últimos anos, a questão do teste rápido, que é um teste que ele dá o resultado em questão de 20, 15 minutos, e esse teste está sendo disponibilizado para todos os postos de saúde. Então, qualquer pessoa que quiser fazer o teste pode ir até o posto de saúde e fazer um teste rápido no posto de saúde mesmo, né, sem grandes complicações. Professora, a AIDS em si diz que não se mata, são as doenças oportunistas que causam. Quais são as mais comuns? Uma simples gripe para uma pessoa que é portadora da AIDS pode se tornar algo que possa ser letal? Pode, dependendo de como tiver a imunidade desse paciente, pode se tornar um quadro grave. As principais infecções que a gente vê em quem não está fazendo o tratamento são principalmente pneumonias, né, pneumonias de repetição. A gente vê muito tuberculose nesses pacientes, né? A tuberculose é uma doença muito frequente no Brasil e mais frequente ainda nos pacientes que têm HIV, né? E a gente tem outras infecções, pode ter infecções de pele de repetição, candidíase, que pode acometer a cavidade oral. Então, são uma série de doenças que a gente chama de doenças oportunistas que podem acometer esses pacientes e que podem acabar levando ao óbito. Então, como Cristina bem falou, o cuidado pessoal do paciente seria até uma barreira para se evitar isso. Exatamente. Se o paciente usa a medicação corretamente, faz os exames, faz o acompanhamento adequado, ele não vai ter essas doenças. Ou se ele tiver, ele vai ser diagnosticado precocemente, vai receber o tratamento adequado e vai evoluir bem. Professor, nós temos ainda 30 segundinhos para terminar o nosso programa, as câmeras estão abertas, você vai dar um recadinho aí para as pessoas na questão da prevenção, em buscar o tratamento, em buscar até fazer o exame. O mais importante em relação à AIDS é saber que é preciso usar a camisinha, né? É preciso usar o preservativo, essa é a principal forma de prevenção que a gente tem. E o preservativo ele precisa ser usado em todas as relações sexuais. Às vezes as pessoas acham que sexo oral não precisa usar camisinha e precisa, né? A gente precisa usar o preservativo. E fazer o teste é muito importante, né? Se a pessoa teve uma relação sem preservativo, acha que possa estar infectada, é importante que procure, que vá fazer o exame o mais cedo possível, que quanto antes a gente tiver o diagnóstico dessa doença, melhor vai ser para a gente fazer o tratamento, melhor vai ser a qualidade de vida para esses pacientes. Mônica Pai, professora do Departamento de Infectologia da UFRN, obrigado pela sua presença aqui no Diálogo Plural. Obrigada. Ana Cristina, obrigado também pela sua presença aqui no Diálogo Plural. Se você quiser mais informações sobre o Diálogo Plural, acompanhe as nossas atualizações no Twitter, que é o @SintestRN. No nosso site, que é o www.sintestrn.org.br, e na nossa página do Facebook, que é o facebook.com/SintestRN. Até o próximo sábado.